acima do teto. Mas ele contribuiu com 11% para isso. Quem vai se aposentar com R$900 e contribuiu com 11% para isso está no mesmo barco. Agora, existe o problema da repercussão financeira, que depende muito da massa de pessoas naquela condição. E é claro que a grande massa de previdenciários é do chamado andar de baixo. Se você mexe 1 centavo na grande massa do andar de baixo, tem uma repercussão financeira muito maior do que se você mexe 10 centavos num pequeno núcleo que está ganhando muito. Basta você ver o salário mínimo. Quando você aumenta o salário mínimo, a repercussão dele na Previdência é algo exorbitante. Aliás, isso foi objeto para ter reduzido R$4 agora, no aumento que foi concedido, em função dessa questão. É claro que, do ponto de vista moral, os privilégios não se justificam. As pessoas que já ganham bem receberem mais um auxílio moradia, um auxílio paletó, um auxílio educação para os filhos, um auxílio não sei o que, mas é um escândalo do ponto de vista moral. Agora, a repercussão financeira disso não é tanta, porque justamente por ser um privilégio de poucos, tem uma repercussão financeira pequena. Não estou defendendo o privilégio de ninguém, eu estou só ressaltando uma realidade, a repercussão financeira disso. Se isso for removido, e deve ser por motivos morais, isso deve ser superado, isso não trará uma grande diferença para o fluxo de caixa da Previdência. Ah, então vai doer no andar de baixo? Vai. Ah, mas é injusto? Do ponto de vista de um dever ser, certamente. Mas do ponto de vista do fluxo de caixa, não tem outra saída. Mas do ponto de vista legal, o privilégio não pode existir. Sim. Isso aqui não vai, por exemplo, não estou defendendo o privilégio. O auxílio moradia representa, acho que 8 claro bilhões que está por errado ano. E precisa acabar. Quantos juízes nós contrataríamos? Não precisava fechar nenhuma comarca no Ceará. Claro que está errado. Podíamos abrir muitas outras. Claro, que está errado. Isso está e com base precisa no acabar. liminar. Eu estou dizendo aqui, a repercussão financeira disso não é tão grande como se propala. Vamos acabar com isso? Vamos. 8 bilhões é ilegal? não é muito, não. Está errado? Tá. Mas a repercussão financeira não é tão grande. 8 bilhões por ano? O que é isso no orçamento da União? É muita coisa. Aqui no Ceará daria para contratar muitos juízes, não precisariam fechar nenhuma comarca. Agora ainda existem algumas considerações... Para o andar de baixo, isso é importantíssimo, porque ao invés de fechar tantas comarcas como está sendo proposto agora, nós poderíamos contratar mais juízes, ou seja, nós teríamos mais juízes levando a prestação jurisdicional. Porque a minha questão é o seguinte, é maximizar a possibilidade de construção com o dinheiro público para atender a sociedade. Essa que é a minha lógica. Então, assim, eu acho que juízes, promotores devem ganhar bem, devem ter um salário digno pela função que exercem e tal. Mas eu penso que nós não podemos perder de vista que a prestação jurisdicional, já que nós estamos falando no auxílio moradia, que é uma discussão nacional hoje, eu acho que a gente precisa discutir esses pontos, mas a mesma coisa no Congresso Nacional. Mesma coisa no Congresso Me deixa Nacional. prosseguir. A repercussão financeira com relação a pequenos grupos é menor do que grandes grupos. É claro que se o soldado de polícia ganha um salário mínimo e a polícia tem 15 mil efetivos, a repercussão financeira é muito maior do que de 50 desembargadores, 50, 40 desembargadores, não sei quantos. Tem um problema aí no seu raciocínio, Rui. Se eu estiver errado, me corrija. Quando você coloca que o 11% de quem ganha pouco e o 11% de quem ganha muito, ok, ele é 11% de qualquer situação. Só que tem um detalhe que me ocorreu aqui. Esses privilegiados que contribuem com esse 11% sobre esse salário de 33 mil, que vai se aposentar com esse teto de 33 mil reais, só para pegar o caso do maior salário hoje dos ministros, é preciso lembrar que eles até bem pouco tempo contribuíram 11% sobre bem pouquinho. Tá? Aí está certo. Bem pouquinho. Esse lapso de tempo tem que ser levado em consideração. Aí ele ascende a essa função, dá um salto que triplicou o seu salário, tá certo? Contribui por 10 anos, somente 5 anos, e se aposenta levando essa carga máxima. O problema, é fazer o cálculo da aposentadoria com base numa média da contribuição ao longo de todo o período ativo. Rui, é o cálculo... Não seria limitar o teto, seria dizer, você tem que calcular com base numa média de todo o período de contribuição durante a vida ativa. Aí sim. Pois não, e o alongamento da idade, eu acho que tem que ser levado em consideração. Claro. As pessoas estão vivendo mais. Nós fizemos um cálculo à época em que o servidor, se ingressasse no serviço público com 20 anos, com mais 35 trabalhos, 55, e a vida média era de 65 anos naquela época do cálculo, então o Estado pagaria 10 anos
durante o período da inatividade dele, da aposentadoria dele. Hoje, essa média de idade se alongou mais 10 anos. E ao se alongar mais 10 anos, quem vai cobrir aquele mesmo recurso que antes pagava para uma aposentadoria aos 65 anos? Então, são questões que eu acho que tem que ser enfocadas já e tem que ser tratadas. E o Congresso não poderia se omitir de discutir esse problema agora, que é um problema grave que vem sendo empurrado para adiante já há muito tempo. Eu acho que há necessidade do Congresso enfrentar, porque o Congresso, se for enfrentar em função de eleição, a cada 2 anos há uma eleição. Nós sabemos, pela tradição da nossa representação no Congresso Nacional, que eles não entram, se me permite aqui usar uma expressão bem nossa, eles não metem a mão em cumbuca. Né? Eles metem a mão numa cumbuca, no vespeiro, e ninguém quer fazer isso e tal. Estão de olho em 2018. Só para raciocinar sob o ponto de vista político, eu quero fazer isso no bloco seguinte, só para introduzir aqui para vocês. Não seria o caso de se fazer uma consulta nas próximas eleições de 2018 sobre o modelo plebiscitário da Previdência? Aproveita-se as eleições, já que esse Congresso só vai fazer remendo agora, 2 ou 3, e se inserir, não pode ser uma pauta, pode ser uma pauta, a gente inserir isso como uma pauta para ouvir a população, portanto, ouvir a todos a população vai querer se aposentar jovem ganhando muito dinheiro. Tá? Não, mas contribuindo pouco. O que você vai perguntar, ele não vai excluir essa parte aí. Você vai perguntar em cima de um modelo que é o modelo ideal. E aí o Congresso não teria mais nenhum problema e nenhuma razão para não votar. Uma vez ouvindo a população através de um plebiscito, eles têm só que vir e fazer aquilo que foi decidido. Eu quero colocar isso para... O que é que os senhores acham? Biratã, você... Olha, sinceramente, eu receio, porque tudo isso envolve uma mecânica. De que forma nós faríamos essa interpelação? Essa interpelação teria que ser de uma forma muito direta. Muito direta não daria mais, já que ele também oferecesse uma alternativa. Eu acho que um debate, um tipo de ciclo de conferência envolvendo os setores próprios da sociedade, diretamente ligada ao assunto, poderia chegar a uma conclusão e se propor, por iniciativa do Congresso, ou então daquele limite de pessoas, aquele número de pessoas que podem ingressar com um projeto de lei, uma proposta de modificação do sistema previdenciário. Eu acho, Arnaldo, que você teve uma ideia brilhante. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque teríamos tempo para discutir, debater o assunto. Seria formulada uma pergunta única, bem objetiva, e a interpretação dessa pergunta seria feita durante a campanha, pelo debate. A pessoa, quando fosse votar, ela já sabia que dizendo sim o que ela queria e dizendo não o que ela estava optando. Então, eu penso que seria uma ideia, porque não se teria a dificuldade de interpretação da pergunta, porque a própria campanha permitiria que a discussão estabelecesse a interpretação da pergunta. Eu acho que seria. É o que se chama de democracia direta, né? O professor Paulo Bonavides, de quem eu sou discípulo, é um defensor. E eu acho que seria um caso próprio, porque essa é uma questão muito aguda, muito séria para a população. Porque debates, encontros com especialistas, a gente já vem fazendo isso há pelo menos desde 1988 e vamos fazer. Ad infinito. E não se chegou ainda a nenhuma conclusão. E o Congresso sempre diz não. Se o especialista tiver um privilégiozinho, ele é contra a reforma. Se ele não tiver, ele é a favor. É sempre assim. Chama o especialista. Se o especialista tiver um privilégiozinho, ele começa a defender. Olha, essa pergunta é direcionada de A a Z, de diversos níveis. Uns com a percepção muito aguda do problema, um conhecimento da matéria, e um percentual bastante significativo que nunca se debruçou. O imediatismo, o interesse corporativo iria prevalecer. Veja o exemplo que a gente tem, a Grécia. A Grécia insistiu em um modelo insustentável até quebrar. E eu penso que o nosso destino é esse. Portugal ocorreu a mesma coisa. Portugal a mesma coisa. A Espanha a mesma coisa. Nós vamos manter um sistema, um fluxo de caixa inviável até quebrarmos.
Por isso, só a população Quando o Brasil- é a autoridade máxima para dizer. E só vai corrigir isso quando não tiver outro meio. Quando a União tiver igual o Estado do Rio de Janeiro, sem poder pagar nem o funcionalismo público, aí vai corrigir o fluxo de caixa. É a expectativa que eu tenho. Porque, veja bem, existe uma discussão muito antiga sobre a desvinculação de receitas da União. Porque para manter um fluxo de caixa insustentável na Previdência e na assistência social, nós vinculamos uma opção de receitas. Só que não sobra dinheiro para mais nada. Aquilo que eu dizia na primeira intervenção que eu fiz, de que as despesas crescem, a carga tributária cresce muito mais do que o ministro lembrou, porque o ministro lembrou só duas contribuições diretas, o imposto de renda e a contribuição previdenciária, mas tem os impostos indiretos. O sujeito que paga quase 40% só com essas duas coisas, ainda paga ICMS, ainda paga IPVA, ainda paga uma série de outras coisas. Então, a carga tributária é muito maior. A carga tributária cresceu, como um cidadão que tivesse aumento de salário todo ano, a Receita vivia se gabando todo mês de bater recorde de arrecadação e a dívida cresceu. É um absurdo que alguém que aumenta a receita também aumente a dívida. E tem umas irracionalidades no Brasil. O sujeito que não quer pagar juro, o sujeito que não quer pagar nem o principal de uma dívida, é a favor de um crescente endividamento ad infinitum. Isso só acaba no dia que você quebrar tudo. Tem uma informação errada que circula, que esse déficit é para pagar juro, não é. Esse déficit é primário. O déficit primário é aquele que se calcula antes das despesas financeiras, portanto, não é para pagar juro. Então, há uma irracionalidade tal que só quando nós quebrarmos vamos corrigir. E ainda outra questão, Arnaldo. É assim, eu conversei recentemente com uma pessoa brasileira que mora na Nova Zelândia, casou com um inglês e mora na Nova Zelândia. O problema é que aqui ainda você paga saúde, educação, segurança. Veja bem, o item segurança. O condomínio do prédio, a moradia, era para ser muito mais barata. Mas você tem que contratar um vigilante armado, que é 3 vezes mais caro. Então, por quê? Porque o Estado não dá. Não dá. Você compra um remédio mais caro, por quê? Porque a farmácia precisa ter um segurança privado, porque também não dá. E a segurança pública ainda diz que diminuir os assaltos nas farmácias, nos postos de gasolina. Sim, porque tem segurança privada. Mas nós estamos pagando porque o preço da gasolina fica mais caro, porque o preço do remédio fica mais caro, porque isso não há cafezinho de graça. Essa é a questão. Deixa eu fazer mais um intervalo aqui, que a produção já nos avisa que temos que encerrar esse bloco. E quando voltar, nós não poderíamos deixar de incluir na pauta a questão do PSDB do T e do PSDB do A. Afinal de contas, o destituído é o senador Tasso Gereissati. Tanto T como A de Tasso, porque aqui no Ceará tem PT do C. Não, eu digo T e A também é de Tasso, não? Sim, não, mas é com T. Então, quando nós voltarmos, nós vamos discutir essa questão. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Hoje, para você assinante que ligou agora, o programa recebe as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Cândido Albuquerque e o ex-ministro Ubiratã Diniz de Aguiar. Discutimos nos 2 primeiros blocos a reforma da Previdência e suas repercussões dentro do Congresso Nacional e na sociedade brasileira. E ficou proposto aqui que uma das ideias seria se discutir exaustivamente nas próximas eleições, se consultar a população plebiscitariamente para saber que tipo de previdência a população brasileira quer, partindo do princípio de que ela caminha para a sua inviabilização. São 180 bilhões o déficit já previsto para o próximo ano. Não é pouco dinheiro. Tá? Bom, vamos então agora principalmente no setor público.
Vamos sequenciar agora a nossa discussão numa outra perspectiva. Colocar no bloco o segundo assunto, objeto do nosso editorial de abertura, que foi essa digamos, disputa interna dentro do PSDB. Na semana que passou, o PSDB realizou suas convenções estaduais. Mas antes disso, o seu presidente nacional, o senador Aécio Neves, não obstante respondendo a 3 processos no Supremo Tribunal, denunciado por corrupção ativa e passiva, por tentativa de obstrução de justiça, só para citar esses 3 motivos, ele reassume a presidência do PSDB, já o era, estava licenciado, em razão dos problemas éticos que teve, e em ato contínuo destitui o então presidente interino, o senador Tasso Gereissati, senador pelo estado do Ceará. O senador, de forma muito madura, do seu ponto de vista político, até onde eu alcanço, deu declarações extremamente serenas, onde diz que essa posição do Aécio demonstra a diferença ética e política entre ele, Tasso, e os rumos que o senador Aécio está conduzindo o partido. Eu queria colocar essa questão aqui, começando aqui pelo ministro Biratã Aguiar, como um homem que já experimentou o parlamento, conhece, portanto, a natureza do parlamento. Como é que, ministro, com a sua experiência de ex-deputado constituinte, deputado estadual que foi vereador aqui em Fortaleza, qual é a sua análise, sua percepção? Numa política como nós estamos hoje no Brasil, onde uma pessoa, como disse, respondendo a 3 processos no Supremo, denunciado por todo tipo de corrupção, ativa, passiva, obstrução de justiça, mesmo assim é presidente nacional de um dos maiores partidos do país e tem força para chegar e destituir um presidente interino, contra o qual não se diz absolutamente nada sob o ponto de vista ético, embora se possa divergir dele, mas está limpo até aqui. Do ponto de vista político brasileiro, o que se observa, de um lado, é o estatuto partidário, que faculta, mesmo nos casos em que a pessoa haja sido denunciado em 3 ou mais processos, possa voltar à sua atividade como presidente do partido e, como tal, adotar manobras, porque isso não foi uma decisão do partido, foi uma decisão muito mais pessoal, de afastá-lo de uma disputa para a presidência do partido. Fundado no estatuto, né? Fundado no estatuto do partido, imagino. O que, na verdade, não afasta que ele poderia registrar nos termos do estatuto a candidatura e ir para o enfrentamento. Mas, talvez, no seu julgamento pessoal, não fosse conveniente ao Tasso ir para esse enfrentamento de disputa dentro do partido. Fosse mais fácil o enfrentamento no campo das ideias, discutindo que não concorda com o posicionamento. Ou seja, você apoia a Temer e eu não apoio. Você apoia por várias razões e eu não apoio por outras razões que me faz acreditar que nós devemos ter um distanciamento do governo. Eu acho que o Tasso aí foi muito hábil na colocação e levou o debate e a discussão para um outro campo que a sociedade perfeitamente entende. Agora, não me surpreende, o Lula está condenado em 6 processos já, com condenação explícita em um de 9 anos e tantos meses, e é candidato a presidente da República. A pátria brasileira que responda, né? Professor Rui, eu queria colocar nessa discussão, a partir do que eu chamei aqui, descontraidamente, mas dá bem uma ideia de PSDB do T, ou seja, PSDB do Tasso, e PSDB do A, PSDB do Aécio, porque isso ficou bem claro, essa divisão, né, a conflagração está colocada. Você colocou muito bem, os nossos partidos pertencem às lideranças. Né? Cada liderança tem um partido para chamar de seu. E o problema do PSDB talvez seja porque ele tem lideranças demais. É um partido que tem muito cacique, ponto com índio. E as lideranças passam o tempo brigando entre si. E isso prejudicou muito o partido, sobretudo com relação à aspiração à presidência. Era um conflito entre as lideranças paulistas, Serra de um lado e Alckmin do outro, e uma liderança mineira. E agora entra uma liderança cearense. Então, é mais um racha no partido. E está surgindo outra liderança em Goiás. De fato, os partidos todos se desgastaram. Se refere ao governador Marconi Perillo. Marconi Perillo. Então, os partidos todos se desgastaram muito.
as lideranças todas se desgastaram muito. A percepção do público é que os homens, a classe política em geral, não é bem vista, embora essa generalização, essa criminalização da política seja um equívoco grave e muito problemático, ela não é de todo equivocada. De fato, uma grande parcela da classe política se enveredou por um caminho muito reprovável de conduta. Até pelo sistema de financiamento de campanha, sem o qual as pessoas não se elegiam. Então, era um modo de governar muito escandaloso, que agora veio a público. E isso me preocupa, porque nós temos todos os ministros, com exceto de um do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, envolvidos em escândalo. Todo dia tem uma Câmara Municipal de algum município ou algum prefeito envolvido em escândalo. Centenas de membros do parlamento estão nas denúncias de colaboração premiada. Então, essa generalização tão ampla, e há poucos dias o ministro da Justiça disse que os comandantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro eram sócios do crime. E a percepção do público é que é isso mesmo, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos expulsar dezenas de milhares de policiais do Rio de Janeiro? Ou vamos ser lenientes com eles? Eu noto que todo mundo se tornou boquiroto hoje no Brasil. A própria declaração que eu acabo de referir, do ministro Torquato Jardim, é típica de o Supremo está cheio de boquirotos. Então, eu noto que as pessoas perderam a vergonha, porque se escancarou um comportamento que antes ficava na esfera da hipocrisia, que de qualquer maneira é um respeito às virtudes. Agora fomos para o cinismo, que é o total desprezo pelas virtudes. Você está dizendo que esse comportamento, para ser educado como assinante, malsã da política brasileira, acabou por contaminar os demais setores e instituições da sociedade brasileira. Isso me lembra a frase do Stanislau Ponte Preta: restauremos a moralidade ou locupletemos todos. Com a impossibilidade de você expulsar, o Brasil tem 500 mil policiais. Você expulsar 400 desses 500 mil policiais não é viável. Eu temo que a lógica do locupletemos todos acabe prevalecendo. Deixa eu colocar o cano nessa discussão do PSDB. Amigo, eu às vezes, Arnaldo, fico com pena do Brasil, do país. Porque veja você o seguinte, o Aécio, veja que país nós temos, doutor Biratã. O Aécio é apanhado pedindo dinheiro, o senador da República é apanhado pedindo dinheiro a notórios corruptos desse país. E ainda consegue continuar sendo protagonista da cena política. Qualquer país minimamente sério do mundo, ele teria renunciado ao mandato de senador. Naquela hora. Nenhum país suportaria. Teria sido convidado a renunciar. Você imagine na Alemanha um senador, descobre-se que um senador está recebendo, pedindo dinheiro a corruptos. E esse camarada continua sendo senador. Isso é inimaginável num país sério. Agora, eu acho que o Aécio perdeu, como disse o Rui, perdeu noção de ética. Perdeu noção de ética. Quer dizer, ele botou o PSDB numa situação muito difícil. Por quê? Ele é o presidente. O Tasso, como você disse, Tasso é um dos melhores quadros que o partido tem. Se não o melhor quadro do ponto de vista administrativo, do ponto de vista ético. Um dos melhores quadros. E ele afasta, quer dizer, ele está se opondo ao Tasso, porque, na verdade, o Tasso o critica eticamente. E aí ele ainda tem força para fazer isso? Eu espero que o partido reflita. Embora tem uma contradição aí. O mesmo Tasso que o critica eticamente foi quem votou em favor dele para que ele não fosse, portanto, processado lá na comissão de ética no Na verdade, Senado. o que se colocou ali foi o seguinte, a necessidade de que o Supremo consultasse o parlamento para limitar Sim, a atividade parlamentar. Mas isso aí eu vejo do ponto de vista legal, inclusive escrevi uma matéria recentemente e publiquei no jornal, onde eu defendi esse ponto de vista. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, que se eu acho que alguém não tem um comportamento ético partidariamente ou na sua prática política,
Isso se estende. Não se estende. Peraí. Superpassa Não, peraí. a Não. tudo. Isso não dá o se direito. é ético ou não é ético? Não. São duas coisas distintas. O que está se dizendo aqui é o seguinte: o Supremo não pode limitar a atividade parlamentar sem consultar a Casa. Isso é para você preservar a atividade legislativa do Senado. Me permita uma por parte favor. para colaborar com você. Uma coisa é um comportamento político, guiado pela ética. Outra coisa é um comportamento processual penal, que tem que observar garantias mínimas, separação de poderes e uma série de outras formalidades. E há um aspecto aí constitucional de que naqueles casos de prisão, somente em flagrante delito de crime inafiançável. E esses casos não foram configurados. E há uma contração do próprio Supremo em suas decisões, quando a um se refere de uma forma e a outro se de outra forma. Delcídio Mas deixa eu voltar aqui. Muito bem posto. Então, essa questão aí me parece que defender a independência do Senado me parece que é positivo. E nesse ponto de vista aí eu concordo com o Tasso. Então, mas logo em seguida, o próprio Tasso declarou que não via no Aécio mais condições morais. E os outros termos, o moral aqui, eu estou dizendo. Aí é um juízo político. Aí ele exerceu o juízo político e fez a censura ao comportamento. Então é o seguinte, eu acho que, e agora a disputa está estabelecida. O Tasso se lançou candidato e o PSDB vai ter a oportunidade de dizer a que veio. Porque tem um candidato, que é o Tasso, que estava na presidência. Que devia ser o presidenciável do partido. É o melhor nome que o PSDB tem para a presidência da República, é o Tasso. Pela postura ética, pela experiência administrativa. Então o PSDB precisa agora que se até definir. agora passou ao largo dos escândalos todos. Totalmente. O Tasso nunca se envolveu em nenhum escândalo desse, mas o Grupo de São Paulo não o aceita. Então o PSDB agora vai ser chamado à razão. É um momento para se refletir sobre o partido. E eu espero que o partido tenha sabedoria para decidir nesse momento de crise. Bom, e com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Isso só revela, canal 6 da Multiplay. Isso só revela o personalismo político partidário que acaba por predominar, por prevalecer ainda no Brasil, estando o Brasil em crise ou não. No caso agora, isso só concorre para que essa crise se agrave cada vez mais. Esperemos então 2018 para ver o que será possível fazer para que se possa ter as mudanças necessárias na nossa representação político-parlamentar. Muito obrigado, professores. Rui Martins Rodrigues, Cândido Albuquerque, ministro Biratã Aguiar. Você, assinante em especial, o nosso convite para um próximo observatório, sempre com uma pauta do interesse regional e nacional. A todos, muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A Prefeitura de Fortaleza sabe que a obra gera transtorno, mas no final o benefício compensa, como a ampliação do terminal de Messejana, que vai ficar como a do Antônio Bezerra. A gente, como usuário do transporte coletivo, merecia ter um terminal como esse. Ficou confortável para todo mundo.